Bom, pessoal, queria agradecer o convite da Iene, tá, por essa oportunidade, a Lúcia, o Yuri e o Bruno pelo suporte aí ao longo do tempo que eu tenho com experiência com a ferramenta. E prometo que vou ser bem rápido, que vai durar menos do que um pitch aqui minha apresentação, tá? E também eu queria passar um pouco assim da impressão que a gente teve com o ClickView na agência, passar um pouquinho do espírito do que a gente vem passando ao longo dos anos. É uma coisa muito recente para a gente, não faz nem 3 anos que a gente usa a ferramenta para valer, e vocês vão ver que a gente já está colhendo alguns resultados bem bacanas, tá? Então, eu vou fazer o mesmo esquema. O que é a agência, quais as dificuldades que a gente tinha, por que a gente colocou o ClickView, o que a gente fez e qual é o futuro aí da ferramenta na agência. Então, vou falar sobre a Thomson, né? A Thomson é uma das agências de propagandas mais conhecidas no mundo. Ela é antiga, ela tem presença no mundo todo e o business é fazer comercial, fazer propaganda de qualquer natureza, mídia impressa, online, e também ela vem atuando em alguns segmentos aí mais de branding, de colocação, posicionamento de marca também, mas o business é fazer comercial. E até no final da apresentação eu vou mostrar um comercial bacana que a gente fez, só para vocês entenderem um pouquinho o espírito da empresa. Então, falando, em 64 ela começa em Nova York, um ex-fuzileiro volta da guerra e a coisa estava difícil na América, o cara acha uma oportunidade de começar a vender espaço em jornaizinhos religiosos. Então, ele comprava o espaço do jornal por, sei lá, $10 e vendia por $15 para outra pessoa. E aí ele entendeu que isso era um business e começou a crescer e a vender, comprar outros espaços e vender, e aí surgiu a marca, né? Depois, como a gente fala, a Thomson é uma empresa pioneira, ela sempre tem no seu mindset fazer inovar, né? Porque a gente entende que inovar traz muita crescimento de marca dos nossos clientes, né? Hoje em dia, um cliente ele quer ter sua marca, ter associada ela à inovação, a uma coisa bacana, uma coisa que está na crista da onda. Então, todo mundo que entra na agência tem que ter esse espírito de inovação, empreendedor. Então, ali eu coloquei algumas datas para vocês verem que tem muita coisa que a gente fez primeiro do que todo mundo. Então, foi a primeira agência no mundo a colocar uma mulher na área de criação. Isso era, não sei para quem assiste Mad Men, aquela seriado da HBO, era um mercado muito de homem, um mercado muito, né, machista. Então, foi a primeira a apostar nisso. Em 1930, foi o primeiro comercial de televisão, foi a gente que fez. Então, isso é muito histórico. A partir daí, se abriu todo um business, todo um mercado. Depois, em 29, foi a primeira multinacional americana a vir para o Brasil. Assim, o mercado brasileiro era muito... não sabia o que era propaganda, não sabia se vender. Então, uma marca americana trouxe todo esse legado que os Estados Unidos têm de marketing, de propaganda aqui para o Brasil. Depois, em 33, a gente fez a primeira pesquisa de mercado aqui no Brasil. Em 2006, foi a primeira agência a implementar o conceito de planejamento de canais, que hoje praticamente no Brasil, todas as agências do Brasil fazem o planejamento de canais. A gente plantou essa semente. Em 2015, o ano não acabou, tem ainda mais coisa que a gente tá para fazer. Eu ia falar um pouquinho do tamanho da agência. A gente está em 90 países, tá? A gente tem 200 escritórios. Desculpa, eu acho que eu estou virando, está cortando um pouco o som, né? E é uma empresa de 150 anos. Então, é uma empresa que, desde a década passada, é muito forte no mercado e tem um nome muito grande. E aí, por que uma agência de propaganda precisa de uma ferramenta de BI para tocar o seu business, né? Porque uma agência tem todos os departamentos tradicionais que qualquer empresa tem. Tem finanças, tem RH, tem área de vendas, que seriam o atendimento, né, os diretores de conta, tem a área a pagar, receber, tudo bonitinho, mas também tem as áreas de business da empresa. Então, vocês vão ver que a gente começou, né, os projetos de ClickView pelas áreas mais tradicionais, finanças,
e depois a gente foi crescendo para as áreas que são business da agência. Então, qual era o principal desafio? Era produzir informação consistente, né? E transformar massas de dados quantitativas em qualitativas. Se produzia muita informação na área de finanças, se tinha muita informação, e a gente, o que a gente faz com isso, né? A agência deu lucro? Deu. Então, tá bom, é o que importa. Mas não, a partir do momento que começa a concorrência maior, que a gente tem que correr atrás de resultado, o que a gente pode prever olhando para trás e tomar decisões para frente? Então, a gente precisava consolidar dados, entender como é que eles estavam para projetar o nosso futuro. A gente também queria democratizar a informação. A informação ela era presente em silos. Então, para você ter um demonstrativo de resultados, tinha que pedir para o gerente da contabilidade, o cara ficava uma semana, passava informação. Eu queria uma análise de staff. Pedia para o diretor de RH, ficava 2, 3 dias, ele passava. Quando ele passou a informação, o cara que está negociando um contrato, alguma coisa, já perdeu o time. Então, a gente queria, o objetivo era democratizar. A gente brinca que é ter no desktop do board da agência informação. Para isso, a gente precisava de ferramenta, né? Depois eu vou falar por que o ClickView. E o mais importante era mudar a cultura da agência, né? Tomar decisões por indicadores. A gente tomava decisão, às vezes, né, vendo para onde o vento batia. Não, vamos confiar em indicadores. Confiar que esse semáforo está no vermelho e a gente tem que tomar alguma decisão. Confiar que está verde e que a gente está no caminho. Né? Isso até um colega fez uma pergunta, qual a percepção do usuário, o que o usuário espera? O mais importante é você conhecer o usuário e saber vender a ferramenta e ganhar a confiança dele. Porque o cara vai ser muita resistência, ninguém quer sair do seu dia a dia, da zona de conforto, para conhecer uma tecnologia nova. E a gente conseguiu fazer isso em pouco tempo. Então, eu vou falar por que o ClickView, né? É a associação. Lá na agência, a gente tem basicamente uns 20 sistemas. Sistemas tradicionais de RP e sistemas de apoio ao negócio. Sistema de mídia, sistema de produção, sistema de pesquisa, sistema de dados de concorrência. E cada sistema desse era uma base. TXT, Oracle, SQL, XML, dado na internet. E como consolidar tudo isso? ClickView, no primeiro momento, se propunha a fazer isso. E a gente fez algumas POCs, né? E a gente realmente conseguiu, minimamente, ligar essas informações e dar uma informação relevante para o nosso usuário. Que era, legal, tudo isso está junto e faz sentido para mim. Robusto, a gente trabalha com muito dado de concorrência, então a gente compra dados dos principais institutos de pesquisa, que são massas de dados gigantes. Então a gente colocou o ClickView para testar, rodar essa massa de dados e, felizmente, deu certo. A gente tinha até um sistema na agência que demorava 2 horas para construir uma tabela dinâmica. Hoje a gente faz, em 2 segundos, a mesma tabela dinâmica com o ClickView. Rápida implantação, né? Então, qual foi o nosso caminho? Trabalhar a cultura do usuário, o convencimento, né? Ele através da POC, ele fala, siga em frente, mas quando é que você me entrega? Em 2 semanas. A gente foi audacioso e conseguimos. A gente, igual o colega trabalha, a gente trabalha parecido. A gente faz todo o levantamento de requisitos lá na área de TI, faz a modelagem de dados e, na hora de fazer o dashboard, fazer a cerejinha do bolo, a Iene ajuda a gente a desenvolver os QVWs, né? E também o mais importante, já pensando um pouquinho no futuro, é o self-service. A gente tem a intenção do próprio usuário buscar informação, né? A gente já está criando alguns cubos de dados, está instalando o ClickSense em algumas pessoas mais estratégicas, e eles vão lá, degustam a informação, cruzam, veem que faz sentido, e aí leva para a DTI para a gente estruturar como projeto e depois publicar no Access Point. Aí eu vou falar um pouquinho de projetos, não tem prints, não tem gráficos bonitos, é mais
eu quero passar mais o conceito de cada projeto para vocês verem o que a gente tem feito lá na agência. Então, tudo começou com dados de investimento de mídia e produção. Depois, esses que estão laranjinha, eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente tem um projeto de monitoramento de contratos, que a gente chama de FIIs. A gente tem análise de Profit and Loss, né, de lucro e despesas. Todo o nosso controle de SOX a gente faz no ClickView hoje. E também tem alguns outros projetinhos que são um pouquinho menores, que é análise de staff, monitoramento de despesa e monitoramento de timesheet. E aí eu vou falar um pouquinho sobre aqueles 4 projetinhos e, basicamente, o que é o projeto e o que ele se propõe a fazer lá na agência. Então, o investimento de mídia e produção de peças, basicamente, é toda a base de compra de espaço publicitário e toda a parte de produção gráfica, produção de ideias, os filmes que a gente faz, os comerciais de qualquer meio, passam por um sistema legado, e isso gera uma informação que depois a gente tabula no ClickView. Basicamente, ele tem ranking, share, média, são os principais componentes ali do ClickView. E aí, o que ele fornece ao usuário? Qual é o ganho? Ele fornecer cenários, né? Fornecer cenários, identificar o histórico do que a gente tem feito e dar como elemento de negociação com as próximas compras em veículo e negociação com as produtoras. Então, um exemplo bem prático. Chegava lá, um executivo recebia a Globo para negociar a compra de espaço para a Copa do Mundo. Ele não tinha histórico do que a gente já fez com a Globo, qual era o desconto médio. Isso se perdia no sistema legado. Hoje ele vai com o tablet dele e ele pega o fornecedor na curva. A Globo quer dar 12% de desconto, o cara fala, não, mas por quê? Você já deu 11% de desconto nesse projeto, não sei o quê. Então, a gente tem histórico e o pessoal usa a informação para obter ganho financeiro para a agência. Então, só um desconto, 1% que o cara ganha de desconto, pagou o projeto 1000 vezes. A gente teve um case real disso. E esse último ponto aqui, a base de investimento publicitário é bem bacana. A gente tem a nossa base, é o que a gente está comprando no espaço, é nosso, a gente pode tabular, mas a gente compra a base de investimento do mercado inteiro. Então, por exemplo, um cliente nosso, a Ford, a gente sabe onde a Ford investe, quais são os melhores meios, os melhores veículos, mas e a GM, por exemplo, aonde que ela faz? Né? Como é que é o meu concorrente? Então, a gente cruzou o nosso dado com o dado da concorrência e hoje eu tenho uma análise de concorrência em tempo real. Então, eu consigo projetar uma campanha olhando em tempo real o que o meu anunciante, o que o meu concorrente está fazendo. E isso, assim, para fazer fora do ClickView era praticamente impossível. Era o pessoal de pesquisa fazendo uma semana para saber o que a concorrente estava fazendo e aí se perdia o prazo de negociar o contrato atual. Monitoramento de contratos. Lá na agência, a gente vende pessoas, são publicitários, a gente vende ideias. E para cada cliente, a gente tem um contrato vendido, que a gente chama de FII. E para cada contrato, a gente vende um pool de recursos. Eu vendo criativo, eu vendo um cara de planejamento, um cara de estratégia, um cara de mídia. E a gente precisa entender se aquilo que eu estou vendendo para o meu cliente está dando retorno para a agência. Então, a gente fez um projeto bem bacana, que a gente subiu todos os contratos que eram feitos em Excel. O pessoal do financeiro continua fazendo Excel, a gente vai lá buscar numa área, normaliza e sobe para o ClickView. E a gente cruzou com o quê? Com o dado de timesheet, que é de outro sistema, e com o dado de RH, com o salário. E a gente consegue projetar o custo atual das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um contrato, um exemplo, tá? Que a gente fez com a Coca-Cola, de R$1 milhão, vendi 10 profissionais o ano todo. Depois eu vou acompanhando mês a mês, de acordo com o pessoal vai preenchendo o timesheet naquele projeto, eu vou vendo o andamento e calculando em curso se o projeto está rentável ou não. Então, durante o percurso, a gente consegue prever se o projeto vai estourar, vai dar dinheiro ou não, e até serve para a gente renegociar o contrato. Então, a gente, antigamente, vendia um valor, no final do trabalho, a gente descobria que a gente trabalhou em dobro, o projeto custou mais caro do que a gente vendeu.
Hoje, com o ClickView, não. A gente consegue, no meio do caminho, opa, ó, cliente, a gente está trabalhando demais, vamos rever aqui. Então, a gente tem dashboards, semáforos por contrato, verde, vermelho, amarelo e assim por diante. Profitability, esse é um projeto que ele está na mesa do presidente da agência e ele é reportado para Nova York. Então, o nosso maior desafio era o presidente usar o ClickView. A gente conseguiu com esse projeto, porque os diretores de negócio são publicitários, são caras que mal usam tecnologia, usam Macintosh e mais nada. E esses caras precisam mostrar o resultado da agência para o presidente. Então, eram aquelas reuniões, cada um apresentava de um jeito, Excel, o cara falava na garganta ali, como é que estava, né, a despesa dele e a receita. E a gente trouxe toda essa informação para o ClickView. Então, a gente pega a despesa de um sistema, receita de outro, gastos com o fornecedor, gastos diretos e indiretos, e consolida isso de uma forma bem simples para o cara saber. Tal unidade de negócio está dando lucro ou prejuízo? E aí se toma uma decisão, se conversa. Então, é uma reunião de board da agência e toda debruçada em cima do ClickView. SOX Control, né? A gente, como uma empresa americana que está na Bolsa de Nova York, a gente é sujeito ao SOX. Eu acredito que outras pessoas são sujeitas ao SOX, né? Em boas práticas de TI. E todo mês a gente tinha que fazer o book mensal de SOX, que é compilar informações de todos os sistemas, logs de auditoria e gerar um report para o CFO assinar. A gente levava 2 semanas para fazer isso, tinha uma pessoa exclusiva para esse trabalho. A gente apostou no ClickView, falou, pô, vamos usar a ferramenta que a gente está usando para as outras áreas, vamos usar em casa também, né? E aí a gente fez um projeto, hoje, em 1 hora, um estagiário vai lá, gera os relatórios e manda para frente. E esse profissional não foi mandado embora, ele trabalha hoje com coisas mais nobres. Então, a gente, assim, para provar que, né, a gente, pô, vamos usar a ferramenta para benefício próprio. A gente conseguiu com esse projeto. E um pouquinho dos resultados, né, que a gente teve com a ferramenta. Logo de cara, assim, é tempo. A gente viu que coisas que a gente fazia em semanas viraram dias, dias em horas, horas viraram segundos. Assim, foi impressionante. Nunca mais eu precisei gerar um relatório de investimento de mídia para a área de negócios. Fiz uma vez um projeto, acabou. Eu só preciso indicar o link do Access Point e mais nada. Então, esse é o primeiro ganho que a gente sentiu na agência. E o que é mais assim, tudo bem, tempo é bacana, mas o que a gente se propunha a fazer, que era aquela sementinha lá atrás, de que, pô, vamos tomar decisões olhando para os dados da agência, né, que a gente talvez seja o caminho. A gente conseguiu. Então, hoje a gente tem as metas dos executivos no desktop, a gente tem status real-time de cada contrato. Se eu entrar agora no projeto, eu sei se o contrato que eu fiz com a Unilever está rentável ou não. Controle financeiro centralizado, então, dados de finanças, despesa, é tudo no ClickView. Eu não vou olhar em mais sistema corporativo. Eu não entro mais no sistema financeiro para ver relatório de faturamento. Eu vou no ClickView. E controle de TI em tempo real. E aí, falar um pouquinho do futuro, acho que está terminando aqui. Hoje a gente já sente que a ferramenta está madura para a gente começar a sair, né, da nossa casinha e compartilhar isso com os outros 90 escritórios da agência. Então, a gente está num projeto hoje de Data Aggregation, que é o quê? Todas as agências no mundo todo produzirem informações que são comuns a todas através de uma ferramenta de BI. Obviamente que na Ásia vai ser uma outra plataforma, na América outra, mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul, a gente já está usando o ClickView. Então, a gente vai usar os motores do ClickView para gerar as bases de dados que são comuns a todo mundo, e mandar para Nova York, e Nova York fica feliz lá, compilando os dados do mundo todo. Expansão dos dashboards para as outras empresas do grupo. A Thomson, ela é uma marca que tem embaixo dela uma série de empresas. Então, empresa de branding, empresa digital.
uma empresa que faz PDV. Então, a gente quer levar a experiência que a gente teve na Thomson para essas outras empresas. E também, como eu falei lá um pouquinho no comecinho, promover o discovery, né? A gente dá para o usuário a opção dele degustar. Instalamos o ClickSense lá na máquina de um cara, o cara vai lá, busca informação, tabula, né, e vê que aquilo tem valor para ele no dia a dia. Então, a gente quer fazer a gente começou TI empurrando a área de negócio, a gente quer o inverso agora, a área de negócio trazendo demanda para a gente. E é isso, eu queria passar um pouco o espírito do que a gente fez na agência lá. Eu diria assim que é um caminho que não é fácil, né, porque a gente tem estruturar o dado, definir os projetos, ganhar apoio da área de negócios, mas depois vale a pena. Assim, eu já sou um fã assim, de carteirinha, não me venham falar de outra ferramenta de BI, porque eu não vou comprar. Então, eu queria agradecer aí, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, depois passar um comercial da agência, só para vocês verem uma coisa bacana que a gente fez o ano passado. Tá bom?